Empreender com outras pessoas, ter um sócio, significa dividir tarefas, responsabilidades, colocar mais de uma mente para pensar em assuntos delicados. Então, quando se decide por uma sociedade, um dos primeiros passos ao abrir uma empresa é escolher qual tipo de sociedade empresária seguir. Não existe um tipo melhor, um tipo pior de sociedade empresarial. O que existe é a forma que melhor se adeque à necessidade do empresário. Embora não seja do conhecimento de todos, existem opções de sociedades empresárias previstas na nossa legislação, né, na legislação brasileira. E a escolha do tipo societário deve estar ligada a alguns fatores: número de sócios, a forma de atuação e o capital social. Uma pequena empresa com um número pequeno de funcionários, por exemplo, pode se encaixar melhor em uma sociedade limitada. Né? Por um outro lado, quem pretende estabelecer um grande negócio com chances de comercializar ações no mercado, pode se dar melhor em uma sociedade anônima. Né? Então, tem que fazer essa escolha, qual o melhor tipo de sociedade. As sociedades limitadas e anônimas, por exemplo, elas costumam ser as mais populares no nosso país. Preparei esta aula para que você possa entender melhor esse universo. Se interessou? Então vamos lá. O Código Civil em vigor, né? Ele classificou a sociedade quanto à personalidade jurídica, que pode ser sociedade não personificada ou sociedade personificada. A sociedade não personificada é aquela que não possui registro no cartório competente. Por esse motivo, não é considerada pessoa jurídica. Então, segundo o Código Civil, são duas as sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, nós já vimos na aula anterior que pode ser de fato ou irregular. De fato, aquela que não possui contrato ou estatuto escrito e por isso não tem registro, porque não possui documento para ser levado ao registro. E pode ser irregular, que é aquela que até possui um contrato ou um estatuto assinado, mas este documento nunca foi registrado. É regulada pelo artigo 986 ao artigo 990 do Código Civil. A sociedade em conta de participação é formada por 2 ou mais sócios, sendo que um deles, obrigatoriamente, precisa ser um comerciante, um empresário, possui um contrato social, porém sem o devido registro. Por esse motivo, não possui também personalidade jurídica. A sociedade em conta de participação, ela não exige qualquer formalização. O contrato afeta apenas os sócios e o objetivo é obter lucro. O sócio ostensivo é aquele que se obriga perante terceiros, arcando com todas as responsabilidades da sociedade. Já os sócios participantes, eles participam dos resultados sociais obtidos. São apenas prestadores de capital e não aparecem externamente nas relações da sociedade. Por esse motivo, a sociedade em conta de participação ele possui uma natureza secreta. Uma de suas principais vantagens é a dispensa de uma série de formalidades presentes em outras sociedades. E o fato de que, em geral, a sociedade em conta de participação, ela possui um prazo de validade, né, sendo desfeita quando o objetivo principal é concluído. Essa sociedade, ela é regulada pelo artigo 991 ao artigo 996 do Código Civil. Agora, nós vamos abordar a sociedade personificada, que é aquela que existe legalmente, que possui registro do contrato, do estatuto social, lá no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial. E com esse registro, essa sociedade, ela adquire personalidade jurídica, né? Ela se torna uma pessoa jurídica, se diferenciando da pessoa dos seus sócios, que são pessoas físicas. Visualizem essa classificação societária. A sociedade, segundo o Código Civil, né, observando, se classifica em sociedade não personificada e em sociedade personificada. Sociedade não personificada pode ser sociedade em comum, irregular ou de fato, ou sociedade em conta de participação. Agora, são sociedades personificadas, que possuem personalidade jurídica, que levaram seus documentos a registro. A sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada,
a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa e também as sociedades coligadas. Esse rol, né, ele é taxativo e ele significa que você não pode inventar outro tipo de sociedade. A sociedade simples, como o próprio nome já diz, é a mais básica de todos os tipos societários. Nós já falamos sobre ela, quem se lembra? A sociedade simples diz respeito aos sócios que possuem a própria profissão como atividade principal da sociedade. Ela está relacionada às parcerias profissionais que prestam serviços, ou seja, os próprios sócios exercem as atividades da empresa. Os exemplos são os médicos, os advogados, professores e outros profissionais que têm suas profissões como a própria atividade. Geralmente, são aquelas atividades de cunho intelectual. Esses profissionais devem possuir registro em órgão de classe, né? Diferentemente das outras sociedades empresariais que exercem atividade comercial e empresarial, a sociedade simples ela não é considerada uma sociedade empresária, e sim uma sociedade simples. Por esse motivo, ela não é registrada na junta comercial, e sim no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A sociedade simples ela é regulada pelo Código Civil do artigo 997 ao 1038, que trata do contrato, direitos, obrigações dos sócios, fala da administração da sociedade, das relações com terceiros e da sua dissolução. Agora, nós temos a sociedade em nome coletivo. Nessa sociedade, os seus sócios se tornam solidários, ou seja, todos os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas da empresa, mas também que os sócios limitem entre si as suas responsabilidades no momento da elaboração do contrato social, e uma das exigências do Código Civil é de que a sociedade em nome coletivo seja constituída exclusivamente por pessoas físicas. Está regulamentada no Código Civil do artigo 1039 ao 1044. Na próxima aula, estudaremos os demais tipos societários. Até lá!